Bora lá, meus alunos! Sejam muito bem-vindos. Professor Silvio Santos aqui com vocês, mais uma vez, nesse conteúdo de biologia. Estamos chegando no final já do nosso conteúdo, né? Já perto aí dos últimos momentos. E nós estamos discorrendo aqui sobre a questão humana, células. Falamos aí na última aula que eu estava aqui com vocês, nós falamos sobre a questão do ciclo reprodutivo feminino, falamos ali da produção de gametas, enfim, a gente vem discorrendo sobre isso durante um tempo, né? E hoje vamos falar, põe na tela, sem mais delongas, até porque hoje a aula tem bastante conteúdo, né? Hoje nós estamos na aula na aula 46, tá? 46.1, e nós vamos tratar sobre o quê? Sobre células-tronco, pesquisas com células-tronco, né? Basicamente, as células-tronco, pessoal, popularmente falando, vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, células-tronco, e mesmo sem você parar para estudar sobre isso, você pode, de repente, deduzir do que se trata, né? Célula-tronco. Primeiro, você já sabe o que é uma célula. Uma célula, ela é uma unidade fundamental, né? Ela é a unidade fundamental da vida. Ou seja, para que exista uma vida, é necessário que tenha pelo menos uma célula. Não existe vida sem célula, ok? Então, célula-tronco, né? Célula é a unidade fundamental da vida. Tronco é aquilo que dá sustentação. É a partir do tronco que se desenvolve todas as outras estruturas de uma árvore. Vamos usar essa analogia, não é verdade? Então, células-tronco é como se essa célula fosse uma espécie de tronco para dar origem a vários outros tecidos, a vários outros acessórios, outros órgãos, vamos dizer assim, tá bom? Por isso essas células conhecidas como células-tronco, elas são muito importantes, tá? Então, ela nada mais é do que uma célula que vai originar vários outros tipos de tecidos, tá bom? De acordo com a necessidade e de acordo com o tipo de célula-tronco que ela é, tá? Eu acho que você já deve ter ouvido falar naquela questão de guardar as células do cordão umbilical. Tem pessoas que têm essa questão de guardar o cordão umbilical em bancos de células para que se a pessoa vier desenvolver algum tipo de síndrome, algum tipo de mal genético, elas consigam ter acesso àquelas células que deram origem ao organismo dela, aquelas células-tronco que ficam ali no cordão umbilical, a gente vai ver sobre isso durante a aula, e essas células possam servir em terapias, né? Em terapias com células-tronco, que também é uma faceta do estudo das células-tronco, né? Do uso de célula-tronco. Mas vamos lá. Primeiramente, põe na tela aqui, tela cheia, por favor. Primeiramente, do que se trata a célula-tronco, né? O que vem a ser? Ela é um tipo específico de célula que vai dar origem a outras células. A partir dessa célula, outras células vão ser originadas. E ela vai desempenhar um papel muito importante na reposição celular, uma vez que ela pode dar origem a outras células, então ela é uma repositora celular, e regeneração tecidual, né? Que vem a ser basicamente a mesma coisa, ou seja, um determinado tecido ele precisa ser regenerado. Essa célula, a célula-tronco, dependendo do tecido, ela vai conseguir se transformar na célula que é ideal para aquele tecido que precisa ser fabricado, digamos assim. Entendeu? Então, isso seria o conceito de uma célula-tronco. É uma célula específica que dá origem a outras células e é muito importante no papel de reposição celular e regeneração tecidual. Agora, para ela ser considerada uma célula-tronco, porque você pensa, professor, nós somos formados por células. Nós temos aí aproximadamente 70 trilhões de células no nosso corpo, pessoal, tá? Uma pessoa aí da nossa estatura, dessa estatura mediana,
tem aproximadamente 70 trilhões de células no organismo. Tá? Então são muitas células. Qualquer célula é célula-tronco? Não. A célula-tronco ela é um tipo de célula muito específico, tá bom? E ela geralmente está envolvida com aquele período de formação do organismo. Ela está nesses tecidos de formação. Tanto é que eu falei ainda há pouco da célula do cordão umbilical. Ele é um tipo de estrutura do nosso organismo que está ligado à nossa origem. Então, você preservar esse tecido, aquelas células que estão nesse tecido, elas são células que vão dar origem a alguma coisa e podem contribuir para uma terapia usando células-tronco. Então, mas nem toda célula é uma célula-tronco, tá bom? Tem células que, digamos, que são células somáticas normais, tá bom? E o que ela precisa ter como característica para ser uma célula-tronco? Ela precisa apresentar divisão contínua, que é a capacidade de se dividir repetidamente por longos períodos, mantendo o quê? Um estoque, ou seja, ela está sempre fazendo mais dela mesma, tá? Capacidade de diferenciação, que é, digamos, um ponto-chave da célula-tronco, ou seja, ela vai ter a capacidade de originar células especializadas com diferentes funções no organismo. Esse é o pulo do gato dela. Ela é uma célula que vai dar origem ao que precisar, ok? É mais ou menos isso. Tá? As pesquisas com células-tronco estão revolucionando o tratamento de diversas doenças, oferecendo novas perspectivas para a medicina do futuro, tá bom? Então, células-troncos são essenciais para a manutenção, para o reparo, para a regeneração dos tecidos e são fundamentais para a saúde e para o avanço da medicina regenerativa, tá? Então, aqui nós temos vários tipos celulares. Nós temos aqui no número 1, aqui, por exemplo, nós temos aqui células do sangue. Aqui no 2 nós temos células do sistema nervoso. No 3 a gente tem célula muscular. No 4 aqui a gente tem células do tecido, né, de tecidos, de diferentes tecidos do nosso organismo, né? Tá bom? Então, em resumo, a célula-tronco é isso. É uma célula que consegue se diferenciar em outros tipos de célula, dependendo da necessidade que se tem no organismo. Então ela tem a capacidade de divisão contínua ou autorreplicação. O que é replicar, pessoal? Replicar é copiar alguma coisa. E autorreplicar é fazer cópia de si mesmo, né? Um ser que faz autorreplicação, ele está fazendo uma cópia dele mesmo. Então, essa autorreplicação permite com que essas células, olha aqui, essa característica de autorreplicação permite com que essas células estejam sempre... Opa, passei aqui sem querer. Permite com que essas células estejam sempre presentes ali, né? Por quê? Porque elas precisam manter o organismo funcionando. Então elas precisam estar o tempo todo alimentando, renovando as células que estão no organismo. Tá? Então é a capacidade que essa célula tem de quê? De se multiplicar, gerando células iguais a si. Lembra o processo mitótico que uma célula faz outra dela mesma? Uma célula só se divide em duas iguais a ela mesma, tá bom? Existe a mitose e a meiose. Nesse caso eu estou falando de mitose, tá? Então é isso, ó. Ela tem esse poder de autorreplicação. Então uma célula-tronco, você percebe aqui, ó, que ela está aqui como se estivesse dentro de um recipiente. Aí tem as setinhas, ó, insinuando o quê? Que ela pode se transformar em vários desses tipos celulares diferenciados, tá bom? A capacidade de diferenciação é basicamente também o que eu acabei de falar. A célula-tronco, ela tem a capacidade de se autorreplicar, ou seja, de produzir várias dela mesma, e ao mesmo tempo, essa célula tem qual a importância dela? É justamente isso. Ela tem essa capacidade de diferenciação, ela consegue se transformar ou ela consegue dar origem no tecido ou no tipo celular que o organismo está pedindo, dependendo da situação. O organismo está num processo de formação muscular, ela vai se transformar em células musculares.
ele está num período aí de formação epitelial, ela vai se transformar em células do epitélio. Ela está músculo liso, né, que são os que têm movimento involuntário, por exemplo, músculo do coração. As células tronco vão se diferenciar em células do coração. Vale ressaltar, como eu falei ainda há pouco, que as células tronco elas estão muito relacionadas à nossa origem, elas estão relacionadas ao surgimento, ao desenvolvimento embrionário mesmo. Tá? Quando você começa a se formar ali na fase embrionária, ela já começa a agir, fazendo com que cada célula comece a se transformar em determinados tecidos para a formação dos vários sistemas que a gente tem. Né? Então aqui nós temos aqui, ó, como eu falei ainda há pouco, células tronco, e o poder de diferenciação dela, ela vai se transformando em neurônios, ela tem aqui os músculos, as células do sangue, que são as hemácias, né? E as células de outros tecidos também. Põe na tela aí, porque essa letra fica um pouco pequena, né? Então, ela pode dar origem ou se transformar em outro tipo de célula, com suas formas e funções específicas. É isso que permite que essa célula-tronco, pessoal, origine diversos tipos celulares presentes no nosso corpo. Essa capacidade de diferenciação que ela tem, né? Que é uma das características que torna ela essenciais para regenerar tecidos e o desenvolvimento e o avanço da medicina regenerativa. Bom, tipo de células-tronco. A gente tem basicamente, pessoal, as células-tronco embrionárias e as células-tronco não embrionárias. Né? Mas todas relacionadas ao período de formação do nosso organismo, tá? Embrião, ó, fase de embrião, 3 dias a 4 semanas, ou seja, ali no primeiro mês. Essas células troncos embrionárias, elas têm o quê? Um potencial de diferenciação pluripotente, tá? Ou seja, elas podem dar origem praticamente a todos os tipos de célula do corpo. Como eu falei ainda há pouco, na hora que está se formando, elas começam a organizar, vamos dizer assim, a providenciar os tipos de células, de tecidos diferenciados que aquele organismo vai precisar. De um tempo ali para frente, né, de um mês para frente, passam ao quê? Passam a agir as células tronco não embrionárias. Elas têm um potencial de diferenciação multipotente, ou seja, elas conseguem se diferenciar não em qualquer coisa, mas em determinadas tecidos, elas conseguem desenvolver esses tecidos que foram providenciados na fase embrionária. Então elas conseguem, o tecido foi criado e a partir desse momento essas células tronco não embrionárias conseguem desenvolver esse tecido que foi criado. Então elas originam tipos celulares mais restritos, ó, como eu estou falando, dependendo do sistema, aquela célula vai ser específica, aquela célula tronco vai ser específica para a produção de um determinado tecido, dependendo de qual for a necessidade. Elas são encontradas em diferentes tecidos e órgãos. Olha, onde as células tronco, elas são encontradas. Cordão umbilical, no cérebro, no músculo, no sangue, no fígado, no tecido adiposo, que é o tecido que guarda ali a gordura da gente, né? Na pele, coração, entre alguns outros. Essas células-tronco, pessoal, embrionárias, como eu disse, elas sempre têm origem nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento, uma vez que ela mesma que acaba providenciando isso, né? Elas são encontradas nos tecidos do embrião, do feto, do cordão umbilical e do adulto, tá? Exemplos, no adulto, onde a gente encontra as células-tronco? Na medula óssea, no músculo, sistema nervoso, na pele, tecido adiposo, tá? As células-tronco não embrionárias, aquelas que já depois de um determinado período ali, elas passam a ter sua funcionalidade. Elas também são conhecidas como células-troncos adultas, tá? Elas estão presentes em pequenas quantidades no organismo e dispersas nos diferentes tecidos. Como eu disse ainda há pouco, medula óssea, nós temos no tecido adiposo, né, no sangue periférico. O que é o sangue periférico, pessoal? É esse sangue mais longe do coração. Vamos dizer assim. É daí que vem esse termo periférico, esse sangue mais de superfícies, tá?
polpa dentária, tecido nervoso da córnea, pele, anexo, músculo, enfim, tá? As células troncos adultas, elas estão presentes em pequenas quantidades, mas em diferentes organismos. Tá? Por que tem a questão olha aqui, por que tem a questão da doação, pessoal, do sangue ou da medula? Lembra? Ó, aqui tem, cadê? Medula óssea aqui, ó. Porque a medula óssea contém células tronco. Então, se de repente o indivíduo ele tem lá uma doença, uma leucemia, que é uma doença ali autoimune, onde o corpo começa a atacar as próprias células ele entende as próprias células do organismo como células invasoras. Então, o sistema imunológico da pessoa ataca as próprias células dela mesma, entendendo aquilo como um agente invasor. Né? Por quê? Porque isso tem algum defeito nesse sistema imunológico. Essas células estão programadas de uma forma errada. Por que é importante nesse caso a doação? Ou seja, a pessoa que tem o mal, né, que tem a doença da leucemia, por exemplo, por que é importante ela receber a doação de uma medula óssea? Porque a medula óssea que ela vai receber vai ser uma medula óssea, digamos, sadia, que vai ter a produção de células tronco corrigidas, elas não vão ter esse defeito. E elas vão passar a tomar conta da produção mieloide, que são as células que vão dar origem às células do sangue. Ela vai ter busca-se corrigir. Quando eu recebo uma medula nova, essa medula vem sem defeito, vamos dizer assim. E então, as células que ela passa a produzir, ela vai começar a substituir as células tronco que estavam programadas, digamos assim, errada, e vai passar a produzir células tronco, que por sua vez vão produzir células do sangue da forma correta. E esse é o mecanismo. Então, é uma solução até mesmo para a questão de doenças importantes, como a leucemia, por exemplo, é a questão da ação das células tronco. Tá bom? Põe na tela. Vamos lá. Células tronco não embrionárias ainda, né? Deixa eu ver aqui. Não embrionárias, tá? Elas são caracterizadas como multipotentes, né? Isso quer dizer que, embora exista determinada restrição em qual tipo celular será originado, há a capacidade das células-fonte adultas se multiplicarem, originando outro grupo de células. Ou seja, elas, dependendo do tecido e da necessidade, elas vão conseguir se diferenciar naquele tipo específico de célula, tá bom? Ela não é já uma célula pluripotente, igual a embrionária, em que ela se transforma em qualquer coisa. Não, nesse caso, existem as células troncos na embrionária que vão dar origem a determinados tecidos específicos, tá? Exemplo clássico desse tipo celular são algumas células epiteliais da medula óssea, entre outros, né? Assim, esse tipo de células tronco desempenha papel importante na regeneração tecidual, que é o que eu acabei de falar, ó. Aqui na medula óssea, que é essa que flui por dentro dos ossos, aqui, existe a célula tronco. Essa célula tronco vai dar origem às células mieloides. Essas células mieloides, elas conseguem se transformar em células do sangue, entendeu? Ela não se transforma em qualquer coisa, ela é um tipo de célula que ela vai ter uma funcionalidade para produzir células do sangue. Dependendo do tecido, ela vai ser, digamos, útil para aquilo, ok? Por isso a questão da medula óssea ser importante no tratamento de determinados males, como eu disse ainda há pouco, a leucemia, tá? Então essas células tronco embrionárias são células oriundas de etapas bastante iniciais do desenvolvimento fetal. São o que a gente chama de aqui nesse caso, pessoal, já é célula tronco embrionária. Ali a gente estava falando da não embrionária. Tá? As pluripotentes, elas já são o quê? De uma fase mais inicial do desenvolvimento fetal. Você pega, uma célula aqui, ó. Ela já não é mais, ela não vai dar origem a uma célula mieloide, que vai dar origem só ao sangue. Ela não, ela já é um tipo de célula que ela tem capacidade
de tomar um rumo para o que ela for necessário, a produção que ela tenha que fazer, entendeu? Mais especificamente, após a fecundação, ocorre eventos de divisão celular, visando aumentar o número de células. Nesse momento, essas células começam a se diferenciar nos tecidos que o corpo vai tomando forma ali, né? Elas têm alta capacidade de diferenciação, podendo dar origem a quase todos os tipos celulares do organismo, né? Não obstante, essa capacidade não é plena, ok? Isso ocorre porque existem estruturas específicas que elas não conseguem formar, como anexos embrionários. Por essa razão, são chamadas de pluripotentes. Exemplo de células pluripotentes. A gente tem aí, a gente também pode chamar aí totipotentes, né? Você percebe que basicamente essa imagem aqui, ela meio que reproduz aquilo que a gente acabou de mostrar, né? É um tipo de célula que vai originar tecidos diferenciados. Uma outra forma em que a célula-tronco pode se apresentar são as células totipotentes. Elas podem gerar todo e qualquer tipo de tecido que compõe o organismo, inclusive a porção fetal da placenta. Tá? Para quem não sabe, a placenta ela é um tipo de anexo embrionário, que ela vai ali fazer essa transição do organismo da mãe para o organismo do filho que está ali na barriga da mãe, levando ali nutrientes, trocas sanguíneas, enfim. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aí células troncos totipotentes que vão na fase ali de mórula, né? Que são as primeiras divisões celulares, elas começam a agir, né? Formando ali os tecidos, né? Dando origem aos tecidos que vão dar origem às determinadas características do organismo. Como assim? Eu estou falando de pele, dos órgãos internos, da textura, né? Cabelos, enfim. Então, justamente o fato de essas células tronco embrionárias terem potencial para gerar todos os tipos celulares e seus respectivos tecidos de um organismo formado que fez com que ela, na medicina moderna, despertasse interesse na área. Então é justamente essa capacidade que ela tem de se diferenciar em vários outros tecidos que faz com que ela tenha uma importância muito grande nas terapias para as quais elas são experimentadas. Né? Como eu disse, a questão da própria leucemia. Isso ocorre porque o avanço de pesquisas mostra que as células-tronco podem ser uma saída para doenças degenerativas e até mesmo para a perda de órgãos completos ou de suas funções, decorrente de acidentes ou de doenças deletérias. O que são doenças deletérias, pessoal? São doenças que como é que eu vou dizer? São doenças que elas fazem determinadas porções genéticas pararem de funcionar, entendeu? Isso muitas vezes por causa da fabricação errada daquele tecido. Então, se ele tem uma fabricação errada, é sinal que a célula que deu origem a ele estava com algum defeito. Então, quando eu uso células-tronco nessas terapias, essas células-troncos que estão sendo injetadas na pessoa fazem com que ela substitua as células que estão sendo produzidas da forma incorreta. Né? Células hematopoéticas são aquelas células-tronco de tecidos adultos presentes o quê? Na medula óssea vermelha, tá? Capazes de originar células sanguíneas. Ou seja, quando um tecido ou uma célula, né, é hematopoética, quer dizer que ela é um tipo de célula relacionada à produção sanguínea, né? Então, ela vai ter essa relação. Uma célula hematopoética, uma célula mieloide, por exemplo, ela vai dar origem aos glóbulos brancos, às hemácias, às plaquetas, né? São células que estão lá na medula óssea, lá, ó, que vão
Lembra que eu acabei de falar da leucemia? Eu falo da leucemia, pessoal, porque ela é bem emblemática, né? Um tipo de câncer, digamos assim, que é conhecido, não é muito misterioso na cabeça das pessoas, tá bom? Então, as células de defesa com defeitos atacam a própria célula do organismo da pessoa. Então, a célula tronco hematopoética, uma célula tronco saudável, vai produzir células saudáveis. Por isso que é importante a transfusão para a pessoa que precisa. Isso gera dentro da medicina, claro, pesquisas, utilidade pública, na questão da medicina, da saúde, né? Então, pesquisas com células-tronco. Né? A importância do uso de células-tronco na medicina. Elas apresentam grande utilidade, por quê? Porque elas podem substituir células doentes, como eu disse ainda há pouco. Meu corpo está produzindo célula defeituosa. Essa célula defeituosa está me causando uma doença. Se eu tomar, digamos assim, quando eu digo tomar, né, eu receber células-tronco doadas, essas células-tronco saudáveis, elas vão produzir células saudáveis, fazendo o quê? A substituição das células doentes, tá? Como as células-tronco podem ajudar? Elas podem se diferenciar em vários tipos de tecidos e células especializadas, substituindo as células doentes ou danificadas. Então, aquela célula, de repente, que estava com problema, vai ser corrigida aquele erro. Com essa técnica, conhecida como terapia celular ou terapia gênica, é possível tratar diferentes doenças como cardíacas, diabetes, doenças neurológicas, lesões de medula espinhal, alguns tipos de câncer, como por exemplo a leucemia. Por que a pesquisa é tão importante? Ela é fundamental nos estudos na área para que se conheça melhor o funcionamento de diferentes tipos de células-tronco e em que doenças elas são mais eficientes para serem usadas, né? Então, você percebe uma importância muito grande e um potencial muito grande de se resolver muitas coisas com a terapia usando células-tronco, né? Transplantes de células-tronco adultas são feitas desde 1950, já faz um tempo, pela técnica do transplante da medula óssea. Essa técnica, consideravelmente eficiente, tem sido utilizada para tratar doenças que afetam o sistema hematopoético, ou seja, doenças do sangue, que envolve o sangue, responsável pela produção de células sanguíneas. Tá? Tratamento de doenças. As células-tronco do sangue do cordão umbilical são utilizadas em tratamento de 80 tipos diferentes de doenças. Tá? Na última década, essa informação é importante, mais de 20 mil pacientes foram tratados com essa técnica, tá? E a partir de transplante de célula-tronco do sangue do cordão umbilical. Lembra que eu falei que as pessoas, né, guardam o cordão umbilical? Por quê? Porque se aquela pessoa tem algum mal congênito, um mal genético, algo como um defeito na produção de determinada célula, aquele cordão umbilical vai ter células-tronco compatíveis com ela, porque se o cordão umbilical é dela, né, então não vai ter esse problema de rejeição. Né? E se apresentar, é mais raro. Então, doenças que podem ser tratadas, né, com a questão das células-tronco do sangue. Os linfomas, leucemias, como eu falei, falências medulares, né, doenças metabólicas, doenças imunológicas, tá? E muitas outras, mais de 80 tipos diferentes, como a gente falou, tá bom? Então, se o problema envolve a questão em que uma célula-tronco sadia pode resolver, quando você faz uma transfusão, né, um transplante, no caso, de célula-tronco, esse mal pode ser resolvido. Então, é importante saber a legislação brasileira a respeito das células-tronco. A Lei Biossegurança, pessoal, 11.105, de 24 de março de 25, regulamenta no Brasil normas que regem os estudos com célula-tronco. De acordo com essa lei, é permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação da lei, ou que já congelados na data da publicação. Ou seja, pessoal, isso é permitido no caso de embriões, de repente, que foram retirados, né, que por algum motivo não vingou, digamos assim. Depois de completar 3 anos, contados a partir da data do congelamento, vale frisar que em qualquer dos casos faz-se necessário o consentimento dos genitores, ou seja, se passar desse tempo só com autorização dos pais. Formas terapêuticas. Progresso na luta contra o Parkinson. Parkinson é aquele mal que a pessoa tem, que ela fica com a mão trêmula, né, com partes do corpo trêmula. Um estudo brasileiro realizado por pesquisadores do Instituto DOR, né, de Pesquisa e Educação, em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conseguiu dar um importante passo em relação ao uso de células-tronco no tratamento da doença de Parkinson. Esses estudos sobre as diversas fontes de célula-tronco no organismo humano nunca param de ser publicados e divulgados no universo científico. Uma das descobertas mais recentes sobre esse assunto vem da Universidade do Texas, onde pesquisadores descobriram poderes terapêuticos em células-tronco colhidas do líquido amniótico de gestante. Ou seja, o líquido amniótico é aquele líquido onde o bebê fica imerso, né? Então, esse líquido foi descoberto aí que eles têm o quê? Eles descobriram que nele estão contidas as células-tronco, né? Que têm poderes o quê? Terapêuticos, ou seja, que podem ser usadas em determinadas terapias que foram colhidas em gestantes. Aqui tem até um exemplinho, uma agulha colhendo um pouco desse líquido. Potencial terapêutico das células-tronco do líquido amniótico. O uso do líquido amniótico, geralmente, né, ele é descartado quando a pessoa estourou a bolsa, é aquele líquido lá. Tá? Após o parto, no tratamento das crianças que foram geradas pelas mulheres doadoras, mostra uma alta porcentagem de sucesso, já que a compatibilidade da criança com essas células é 100%. É como eu falei, se a própria criança foi gerada ali dentro, então aquele líquido amniótico é totalmente compatível com a vida dela, né? Tem alta compatibilidade. Por que essas células-tronco são tão promissoras? Porque elas têm alta compatibilidade, é uma fonte acessível e não invasiva, né? A coleta desse material não é tão invasiva. Grande capacidade de diferenciação, que é uma característica para ser uma célula-tronco, né? E tem potencial para tratar várias doenças, especialmente doenças congênitas, ou seja, doenças que a criança já nasce com ela, degenerativas e tecidos, e lesões de tecidos. Então, o líquido amniótico, antes dele ser descartado, ele pode ser fonte valiosa de células-tronco com alto potencial terapêutico, né? Oferecendo aí uma possibilidade de tratamentos que podem ser muito importantes para a cura de alguns males que podem ser muito sérios se a pessoa não tiver essa possibilidade. Tá bom, pessoal? Então, células-tronco é isso que a gente tinha para ver agora. Espero que você tenha compreendido a importância dessa estrutura para a formação do nosso organismo e até mesmo no tratamento aí de muitos males, né, que podem acometer o ser humano. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão. Espero lá.